muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sabedoria em Palavras. Hoje é quinta-feira e que alegria ter você aqui comigo. Se você não me conhece, eu sou Michelle Bittencourt e neste canal nós refletimos juntos sobre propósito e fé, sempre fundamentados na Palavra de Deus. Eu quero começar te fazendo pergunta. Você é uma pessoa que faz planos? Me conta aqui nos comentários. Como você organiza a sua vida? Você simplesmente pensa naquilo que deseja conquistar, nas suas tarefas do dia a dia, ou você anota tudo? Anota no celular, ou se você é uma pessoa mais analógica, escreve tudo na sua agenda. Eu confesso que eu sou tanto analógica quanto digital. Eu faço as anotações no celular, eu tenho agenda, eu tenho planner e eu ainda uso a agenda do Google. E tenho infinitos alarmes, tudo isso para não deixar de fazer nada que eu preciso fazer. Não deixe de comentar aqui como você organiza a sua vida. Agora vamos falar sobre algo que vai além de qualquer tipo de agenda. Os planos de Deus. A Bíblia diz: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Essa passagem se encontra no livro de Provérbios. Mesmo quando planejamos cada passo, nem sempre tudo acontece como imaginamos. E isso não é fracasso, é apenas a realidade que existe. Porque existe um plano maior que vai além do que conseguimos enxergar. Deus não está limitado pelo que podemos imaginar. Ele enxerga todo o cenário ao nosso redor, todo o cenário da nossa vida, passado, presente, futuro, e sabe o que é melhor para nós. Nós, humanos, precisamos nos movimentar, nos esforçarmos, trabalharmos, planejarmos, mas existe um princípio bíblico poderoso. Nem tudo o que planejamos se realizará se não houver submissão à vontade de Deus. E, infinitas vezes, não vai se realizar porque não é o plano primordial de Deus para a nossa vida. Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe qual é o melhor caminho. Ele nos chama para algo maior, algo que transforme não somente a nossa vida, mas que gere impacto ao nosso redor. Por isso, a Bíblia nos afirma que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos e os caminhos dele mais altos que os nossos caminhos. Essa passagem está no livro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Mesmo quando os nossos planos parecem perfeitos, a soberania de Deus vai sempre além do que podemos compreender. Então, na prática, o que significa entregarmos nossos planos a Deus? Significa que nós não possamos nos organizar, nos planejar, nos movimentar? Não, não é isso. Nós devemos fazer a nossa parte, mas devemos estar com o coração aberto para compreender, aceitar aquilo que Ele tem para nós. Nós devemos orar e pedir discernimento ao Espírito para compreendermos que Deus transforma os nossos desejos em algo maior, em algo eterno. Às vezes, Ele não diz não para algo que parece ser bom, mas aguarda até que algo extraordinário possa acontecer na nossa vida. Algo que você e eu jamais poderíamos imaginar acontecer sozinhos. É por isso que os planos do Senhor são maiores e melhores que os nossos. O segredo está em alinharmos os nossos passos à vontade divina e não simplesmente aos nossos desejos ou às nossas expectativas. Não desanime se os seus planos não acontecerem exatamente conforme você imaginou. Continue sonhando, continue se movendo, continue planejando, mas entregue todos os seus passos, todos os seus sonhos e a sua vida ao Senhor, pois Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que você pensa ou você pede. Vamos ler essa passagem no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, que diz assim: Ora,
aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Pergunte ao Senhor qual é a vontade dele para a sua vida. Como alinhar os seus planos aos planos dele? Quando fazemos isso, algo poderoso acontece. Os planos dele permanecem e nós nos tornamos praticantes de algo maior que mesmo antes de vermos, aceitamos a viver. E vivemos não apenas só pelos nossos sonhos, mas pelo propósito que o Eterno tem para cada um de nós. Vamos orar juntos, consagrando o nosso viver e os nossos planos ao nosso Pai Celestial? Feche seus olhos se você puder. Pai amado, em nome de Jesus, eu te agradeço porque os teus planos são maiores e melhores do que os meus, mais perfeitos que qualquer desejo do meu coração. Eu te entrego tudo, os meus caminhos, os meus sonhos, os meus projetos, as minhas expectativas e tudo aquilo que eu ainda não consegui alcançar. Senhor, ensina-nos a confiar em Ti plenamente, a reconhecermos que mesmo quando nossos planos falham, a Tua vontade prevalece. Quando as coisas não saem conforme idealizamos, que Tu estás conosco, trabalhando para o nosso bem, para a nossa transformação e para cumprir o Teu propósito em nossas vidas. Que nós jamais nos esqueçamos de que os Teus pensamentos são mais altos, mais profundos e mais sábios do que os nossos. Ajuda-nos a caminhar diariamente na direção da Tua vontade e a discernirmos quando devemos agir e quando devemos esperar. Que possamos esperar, que possamos entregar cada detalhe das nossas vidas em Tuas mãos, confiando, que possamos ser pacientes, firmes e sensíveis à Tua voz, confiando que nunca acontecerá nada atrasado, somente no Teu tempo. Que cada desafio, cada mudança de rota faça parte do Teu plano perfeito para as nossas vidas. Que nossa vida seja um reflexo da Tua glória, que possamos viver de tal forma que os outros vejam através de nós a Tua mão poderosa operando em tudo. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Anote isso. Quando você sentir que nada está acontecendo, lembre-se, Deus está trabalhando no projeto que Ele tem para a sua vida. Esse foi o Sabedoria em Palavras de hoje. Deixe seu like para que possamos alcançar mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber nossas mensagens diárias. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa continuar confiando e compreender que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Eu te espero amanhã. Que Deus te abençoe.